a gente não tem nenhum tipo de ligação com a diretoria do Augusto, tá? A gente não tem nenhum tipo de ligação com nenhuma diretoria anterior. Voto aberto, vamos lá, vamos colocar isso aí nas campanhas, nas redes, voto aberto, tudo bem, tá no estatuto que é fechado, mas ele pode sim colocar como aberto. É o seguinte, deixar o meu conselho, né, para os conselheiros. Vamos aproveitar essa oportunidade de exclusão e vamos excluir todo mundo. Muita gente batendo palma, aplaudindo o momento, o time do lançamento da campanha, em comparação com as questões políticas do clube, que não se voltou atrás, que as coisas seguiram em prol do benefício do pagamento da Arena. Como é que vocês visualizaram as questões que estão acontecendo política, e não adianta a gente tampar com o sol com a peneira, e a campanha seguir firme e forte com a data estabelecida e na abertura às 19h10 do dia 27/11 de 2024. Então, assim, esse é um tema interessante porque a gente está muito à vontade para falar sobre isso, porque é o seguinte, a gente não tem nenhum tipo de ligação com a diretoria do Augusto, tá? A gente não tem nenhum tipo de ligação com nenhuma diretoria anterior, tá? Infelizmente, acabou que só foi possível, né, lançar ontem, tá? Que era para ter sido antes, a verdade é essa. Mas assim, foi muito difícil. O pessoal do Corinthians mesmo, né, também, quando entendeu, né, a campanha de uma maneira clara, também se disponibilizou, mas a gente sempre manteve essa distância, tá? Então, no seguinte sentido, falar, olha, gente, a gente está aqui para ajudar um problema do Corinthians, CNPJ, a gente não tem nada a ver com diretorias, até para outras pessoas, como a gente conversou, eu pessoalmente conversei com o Tuma lá atrás, né, antes dessa situação toda, e falei que isso não tem a ver com diretoria, não tem a ver com o momento. Só que, né, o acordo judicial, ele tinha que ser costurado, acabou que esse acordo, por exemplo, ele começou muito atrás, com todas essas negociações, tivemos uma reunião há 15 dias atrás, começamos a fazer essa minuta, e a gente tem um prazo, né, de conversa, vai minuta, vem minuta, não é uma coisa simples, questões tributárias, isso, aquilo ali. Na segunda, agora, fizemos uma reunião, chegamos a um termo, vamos assinar. E aí marcou-se a reunião do impeachment. Infelizmente, né, a gente concorreu com essa agenda horrorosa, né, e quando eu digo horrorosa é porque faz mal para a imagem do Corinthians, não estou aqui defendendo ninguém, não tive acesso a nenhum tipo de processo de impeachment, não quero saber disso de Augusto Melo, ele que se defenda lá, né, se tiverem provas que ele seja excluído, se não tiverem, né, que ele continue o trabalho, que ele faça um bom trabalho, e só vou complementar aqui para passar a palavra para o Fantasma, é o seguinte, deixar o meu conselho, né, para os conselheiros, vamos aproveitar essa oportunidade de exclusão e vamos excluir todo mundo que participou dessa dívida, aqueles amém. conselheiros lá de trás, aqueles dirigentes que deixaram esses 2 bilhões de dívida, vamos colocar, vamos discutir, vamos mandar, tem prova do Augusto? Vamos mandar embora o Augusto, e todos os que fizeram essa... Eu acho que o fórum é bacana, eu acho que tem que ser mais amplo, vamos falar, Tuma, vamos fazer, então vamos excluir todo mundo, vamos ampliar esse debate, vamos mandar todo mundo embora, fazer um pacotão aí de impeachment, de exclusão, para que essas pessoas nunca mais pisem no clube. O Gaviões não está alheio a isso, a gente sabe, está de olho, vai buscar isso. Vieram algumas perguntas, mas vocês estão fazendo isso? Cara, a gente está fazendo isso, né? O Ale, o Fantasma, o Serginho, com toda a diretoria, pelo Corinthians, pelo CNPJ, isso não tem a ver com diretoria. Então, só deixar isso bem claro, né? E deixar aqui, aproveitar a oportunidade para dar essa sugestão para eles. Vamos abrir, gente, vamos ver quem votou a favor dessas contas lá de trás, quem não fiscalizou, quantos são? Quantos 300 mais 300, né? Então aí, paladinos da justiça agora, né, como se fossem as pessoas que vão resolver. Eu nunca vi isso na minha vida, numa empresa, o cara falha a empresa, caga ela inteira, e aí depois ele entra com um negócio e fala, não, eu preciso voltar, eu vou voltar, porque eu vou resolver o problema. Como você vai resolver o problema, amigo? Você que fez a cagada? Me explica. Qual é a ordem, de onde está saindo essa ideia de jirico, como diria minha avó? Eu também, né, faço da palavra deles as minhas, mas também quero dar um outro posicionamento, até por falar pelos assuntos que nós estamos tratando. Primeiro ponto, assim, deixar muito claro que os Gaviões sempre vai atuar em qualquer frente, seja ela na fiscalização ou no apoio pela instituição. Foi o que eu comecei falando na live, né, a nossa entrevista aí. Não é pelas pessoas, não é pela gestão. Obviamente que a gente sabe quem são as pessoas que trouxeram o clube até aqui,
né? E devem pagar, sim, por aquilo que fizeram. Mas eu não posso colocar as situações acima do clube, né? Como eu falei aqui, nada, nem ninguém vai ser maior que o clube. Então, a gente precisa arrumar uma solução. Se nós, o Gaviões da Fiel, foi criado pela instituição, o mais justo é nós ajudarmos a instituição nesse sentido, nesse momento que mais ela precisava, que é essa questão financeiramente falando e por aí vai. Esse momento político, claro que atrapalha e interfere em diversas situações, até por criar o caos e não saber quem é o responsável direto por isso, por aquilo outro. Buscamos a conversa com todos, diferente de quem seja ele da oposição à situação, até porque o Gaviões tem que ouvir os dois lados para tirar uma conclusão. O doutor Edson colocou e o que é nosso posicionamento. Aquele que tiver culpa, ele tem que pagar e tem que arcar com as suas responsabilidades. Augusto Melo, por sua vez, não é acobertado pelos Gaviões, nunca foi acobertado pelos Gaviões, só que se ele estiver cumprindo um bom papel, ele tem que continuar sendo respeitado como presidente da entidade. E é o meu papel como vice-presidente dos Gaviões, respeitá-lo como presidente do Esporte Clube Paulista. A partir do momento que tiver uma prova concreta, o doutor Edson é advogado e sabe do que a gente está falando, algo que justifique aquilo que ele fez errado, nós somos o primeiro a pedir a saída dele, né? Como qualquer outro que estiver ali. Então, o que precisa ficar claro dentro do clube é que a gente não tem um lado político, a gente tem o Corinthians, nós somos pelo Corinthians e não pela política, por tudo aquilo que é feito ali dentro, de forma incorreta, por interesse pessoal, por interesse, muitas das vezes, banais, né? Por ego pessoal, e não visa a entidade. A entidade, quando eu falo, é a instituição. Ele concorreu muito com o nosso momento, mas qual foi o nosso papel? Nós procuramos alternativas para que a gente tirasse desse foco o lançamento da campanha, como o doutor colocou, aí já era para ter sido acontecido antes, mas por questões técnicas ele se postergou e nós procuramos uma solução, sim. Procuramos o presidente do conselho, Tuma, para que ele alterasse a data, muito embora os assuntos são diferentes, mas quando se fala de Corinthians, tudo que se coloca ali dentro gera uma proporção astronômica, absurda, e tudo é muito feito de uma forma, no meu entendimento, de uma forma planejada para que as coisas aconteçam, vão desestabilizando os assuntos e por aí vai. E aí aconteceu essa situação. Óbvio que foi marcado para a próxima semana, os Gaviões vai cumprir o seu papel. Estaremos em qualquer data, indiferente do qual seja a situação. Estaremos lá para garantir aquilo, né, que foi proposto e que tem as provas necessárias. Porque não adianta só instalar o caos por instalar ou propor alguma coisa. Óbvio que a gente analisou muito o documento e em cima do estatuto, algumas coisas se fazem sim sentido, mas outras não. Então, o que a gente percebe? Que é uma guerra entre os dois lados e quem perde é a instituição, é o próprio clube. Então, os Gaviões vai cumprir o seu papel. Por isso que a minha fala se ratifica e se reafirma nesse sentido. E diferente da situação, os Gaviões vai cumprir o seu papel de apoio ou de fiscalização, que é o que nós vamos fazer na segunda-feira. Voto aberto, vamos lá, vamos colocar isso aí nas campanhas, nas redes, voto aberto, tudo bem que o estatuto que é fechado, mas ele pode sim colocar como aberto. As pessoas querem saber, os conselheiros eles são como parlamentares, né? As pessoas que votarem querem saber a posição deles.